construção das políticas territoriais no nosso estado traz à tona um conceito fundamental da geografia humana. Porque você enxergar o espaço físico apenas como espaço geográfico é uma coisa. Você enxergar o espaço geográfico imaginando que em cima daquele espaço físico existem vários atores sociais, vários grupos sociais que tecem relações permanentemente e constrói consensos e constrói uma vida comum, é entender a diferença entre a regionalização e a territorialidade. Os 27 territórios de identidade da Bahia já é uma realidade. A Bahia é um estado muito grande, né? Um pouco maior que a França, então os esforços de regionalização sempre existiram. Nós temos 3 biomas: Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Nós temos também 2 ecossistemas, o marinho e o costeiro. Nós somos um estado maior que 86% dos países que são registrados na ONU. Além disso, nós temos uma diversidade de etnias, de povos que já existiam antes da colonização, os portugueses, os africanos, os italianos, os espanhóis, cada um com uma forma diferente de interagir nesse ambiente. A política de desenvolvimento territorial é essa possibilidade da gente fazer gestão e controle social de política pública num ambiente mais adequado, maior do que o município e menor do que o estado. Uma ação intermediária, onde você consegue enxergar os problemas locais do município através do território e, ao mesmo tempo, também enxergar como o Estado pode atuar, observando toda a diversidade que existe no seu território. Foi uma grande sacada do governo do Estado a implantação dessa política. É uma inovação no Brasil. E diferentemente do que se praticava no passado, essa nova forma de planejar, a Bahia permitiu que se distribuísse mais unanimemente os recursos pelos diversos territórios da Bahia. Primeiro, eu acredito que a questão territorial foi um projeto em construção. Foi uma ideia pensada em nível federal. A Bahia, parece que avançou muito mais do que outros estados nesse aspecto, tem toda uma proposta diferenciada. Essa ideia imaginada, ela não foi comprada, não foi abraçada pelos gestores públicos, e aí eu digo prefeitos, e está passando muito pelo esforço da sociedade civil. Acho que as prefeituras nunca entenderam o espaço do território como espaço da construção política, né, regional. Então nós entendemos as dificuldades, mas compreendemos também que não resta à sociedade outra alternativa, a não ser compreender de que o papel do Estado é servir como indutor do desenvolvimento, um desenvolvimento que seja inclusivo, que assegure a todas as pessoas as condições dignas de sobrevivência. É preciso que o gestor público passe a enxergar essa diversidade no processo de formulação e execução dessas políticas para que as políticas sejam mais efetivas. Porque se a gente enxerga o Estado de uma forma pasteurizada, a gente vai estimular a desigualdade espacial do Estado. Então a gente transforma a nossa riqueza, que é a diversidade, em pobreza, que é a desigualdade. Tem que ter uma boa articulação para que as políticas cheguem a que realmente precisa. Aí você vê a questão da rede também. A rede é fundamental para que todas as políticas públicas elas cheguem. Porque muitas vezes as políticas públicas elas existem, mas não chegam quem realmente precisa. Nossa comunidade, assim, apesar de ser tão próxima, mas as informações, as pessoas ainda não estão tão envolvidas com as informações. E aí fica difícil da gente se desenvolver. O maior desafio talvez seja isso, de ligar, de se colocar no lugar do outro, de entender o seu território, como fazer as pessoas entenderem, na verdade, que aquilo ali te pertence, que você é responsável também para cuidar, para zelar, para ter o comprometimento. É um avanço significativo na política.
porque traz, além de tudo isso, traz um fator importantíssimo para a política, que é a democracia, onde a sociedade participa de todo o processo de elaboração, de execução, de planejamento das políticas. O desenvolvimento com enfoque territorial tem permitido ao Estado da Bahia compreender melhor essas diferenças, se aproximar mais dessas diferenças e aprimorar o seu processo de planejamento, né, de gestão. Não é à toa que os índices, né, da Bahia começam a melhorar justamente a partir deste processo. As políticas públicas, quando são discutidas com quem são os beneficiários, tendem a ter resultados mais positivos do que quem não dialoga, com quem produz políticas públicas apenas de uma visão tecnocrática. Então essa é a diferenciação. O governo da Bahia reconhece o mundo rural e que os territórios de identidade cumprem um grande papel e que o mundo rural, a agricultura familiar, não é algo sazonal, é algo estruturante no nosso desenvolvimento. Hoje nós já tivemos vários avanços, temos a parceria das secretarias, né, na questão de organizar os territórios, de buscar a melhoria para as ações no território ser desenvolvidas. A SET busca fazer esse trabalho de levar para as secretarias o que os nossos territórios demandamos. Nós somos a Coordenação Estadual dos Territórios de Identidade da Bahia. Uma rede conectada e comprometida com a política identidade. E a construção de ações para o desenvolvimento sustentável do Estado. Sou do território Piemonte Norte do Sapicuru, né? Venho participando do processo de construção da política territorial, né, há muitos anos, a partir de 2003. Uma avaliação positiva, né, porque dentro de tantas barreiras, né, de tantos obstáculos e das dificuldades enfrentadas, né, dentro dos movimentos sociais e também das instituições públicas, nós conseguimos avançar no processo, né, de concepção, de entendimento da política territorial, conseguimos envolver várias instituições e órgãos, né, e entidades nesse processo de organização. E a formação vem se dando no dia a dia. Somos 27 territórios, então nós temos uma diversidade muito grande do nível de atuação em cada um. Então, neste momento, tem território que as pessoas vão chegar e dizer, poxa, ele está falido. E vão ter territórios que estão extremamente ativos, com câmeras técnicas funcionando, pautando a dinâmica do território. Então, oscila muito essa questão. Nós temos muita dificuldade em dialogar com a base, porque é essa dificuldade. Eu acredito que quando nós conseguirmos descer a base e fizermos construções embasadas na base e depois devolvermos como que uma prestação de conta para a própria base do que nós estamos fazendo, aí nós vamos ter condições de intervir. Esse é o desafio. Território é uma combinação de espaço e gente. Gente que constrói socialmente o seu ambiente, né? E nada mais inovador do que você valorizar essas pessoas. Entender de que nós só seremos capazes de fazer boas políticas públicas se a gente tiver a capacidade de escutar os atores locais. Não é qualquer estado, é um estado onde a ruralidade e a territorialidade pulsa de forma intensa. Então, por isso que nós somos diferentes e por isso que nós somos um exemplo de que é possível governar com o envolvimento da sociedade, com o envolvimento e engajamento do conjunto de atores sociais. O que é o território, senão um desejo de fortalecer, preste atenção no que eu estou dizendo, fortalecer os ambientes locais, a minha comunidade, meu município, a minha EFA, o meu quilombo, a minha associação, cada coisinha dessa, que olhando para o mundo está perdida no mundo, lá num rincãozinho, num lugarzinho que, né, pequenininho, mas veja, é ali no lugarzinho pequenininho que a vida acontece. Faço parte do território do Piemonte do Paraguaçu. Território do Recôncavo.
no Portal do Sertão.